Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Marcos Loreto, diretor médico da Umint. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Dr. Gustavo Campana, que é diretor do DASA, diretor médico do DASA, para a gente discutir um pouquinho sobre aspectos relacionados ao diagnóstico da Covid-19. Tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente o Gustavo a oportunidade para a gente fazer essa conversa, ter esse bate-papo, que tem como fundamento o esclarecimento aí da nossa população Umint com relação aos métodos diagnósticos. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa contribuir aí bastante com todos. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Gustavo, é justamente a questão do diagnóstico, né? O que a gente tem hoje à disposição para o diagnóstico da Covid-19? A gente tem focado muito aí em levar informação para toda a comunidade médica, a comunidade em geral, para que a gente consiga usar as ferramentas certas em cada um dos momentos certos dessa epidemia, para poder fazer a melhor forma assistencial aí para os nossos pacientes, né? Bom, falando um pouquinho de diagnóstico, a gente sempre olha, quando a gente fala em ferramentas diagnósticas, dois grandes pilares. O primeiro pilar é olhar o indivíduo suspeito ou indivíduo doente. Qual é o momento que esse indivíduo está e qual é a melhor ferramenta para ser utilizada em cada um dos determinados momentos da evolução da doença. E, de um outro lado, é olhar a evolução da epidemia e quais são as melhores ferramentas para a gente utilizar em cada um dos momentos da epidemia, já numa abordagem um pouco mais populacional, né? Então, e isso é um ponto super interessante. A gente costuma dizer que, de fato, gerir uma epidemia é algo extremamente dinâmico. A cada momento da epidemia, a gente toma decisões diferentes acompanhando a evolução, né? Então, a gente começa em fases de bloqueio, onde o nosso foco lá atrás foi desenvolver testes específicos. Nós, na DASA, desenvolvemos um teste in-house por RT-PCR na segunda quinzena de fevereiro, e quando a gente começou a oferecer, olhando bloqueio da epidemia, quando a gente iria encontrar os primeiros casos e da onde eram esses primeiros casos. E agora a gente está começando esse processo de aceleração do número de casos, onde a gente teve que fazer algumas priorizações aí do uso dos recursos, dada essa grande competição global que a gente tem por esses mesmos reagentes, e a gente vai ter outras fases da epidemia que a gente vai alcançar até daqui a algumas semanas, onde a gente vai ter uma visão um pouco diferente, que é olhar muito mais de forma epidemiológica, número de pessoas com imunidade adquirida, etc. Mas nosso posicionamento quanto aos testes é o seguinte: quando a gente olha o indivíduo suspeito, a primeira fase que nós temos é o aumento da carga viral, né? Então, o indivíduo, ao ser exposto ao vírus e começar a apresentar sintomas, ele passa a ter um aumento da carga viral, ou seja, esse vírus se replica dentro do organismo, e aí a gente tem que abrir mão de testes que detectam a presença do RNA, do material genético do vírus nesses pacientes, né? E esse teste é o RT-PCR, né, que é uma reação de biologia molecular, que é a reação da polimerase em cadeia em tempo real. Essa é a sigla do RT-PCR, onde a gente faz uma coleta de amostra respiratória, preferencialmente. Existem estudos em outros tipos de amostra, mas as amostras respiratórias são as amostras ideais. E aí a gente pode fazer uso do que a gente chama de SWAB combinado, que é naso-orofaringe, nariz e garganta, ou em pacientes internados de secreção traqueal e lavado brônquico de amostras respiratórias baixas. A gente sabe que existe, sim, uma diferença na sensibilidade desses testes, dependendo do tempo que ele é coletado e de qual é o material que a gente utiliza. Quanto os materiais de amostra respiratória baixa, eles apresentam, sim, maior taxa de positividade, porque a gente tem, principalmente em casos mais graves, então cargas virais mais altas, e também a presença de material genético em maior quantidade nesses materiais. E é importante dizer quanto ao tempo, né? A gente tem histórico aqui, em média, de 0 a 12 dias, a gente consegue detectar a presença desse vírus. Em casos mais graves, eles têm se prolongado um pouco, e isso é algo super interessante que a gente tem visto a dinâmica de contágio, a dinâmica de imunidade e de carga viral do SARS-CoV-2, né, desse vírus, ele é um pouquinho diferente. A gente tem uma curva de aprendizado muito interessante nesse aspecto, e tem casos também que a gente consegue uma detecção até um pouquinho mais prolongada
onde a gente tem discutido muito se a gente está detectando ali o vírus ou a presença de partículas virais em pacientes não contaminantes, né? Mas é interessante que, para este primeiro momento, especialmente de 0 a 12 dias, mais ou menos, o exame é o RT-PCR, a sensibilidade dele ideal entre o 3º a 7º dia de infecção. Pacientes assintomáticos ou muito no início do sintoma, a gente tem uma sensibilidade um pouco menor, então a gente pode ter resultados negativos. Então, o resultado de PCR num paciente altamente suspeito não exclui a doença, deve ser repetido, isso é super importante a gente dizer. Um resultado positivo, ele confirma, a gente tem hoje uma alta especificidade desse teste, a gente fez vários testes de reação cruzada, não encontramos nenhuma reação cruzada, e hoje a gente, no nosso teste, que é um LDT, que a gente fala, um teste desenvolvido in-house, a gente tem uma sensibilidade de 96,4%, que é uma sensibilidade bastante importante aí para esse vírus, tá? Então, início de infecção, diagnóstico ideal é o RT-PCR, biologia molecular em amostra respiratória. Perfeito. Passaram ali uns 7 a 10 dias, o nosso organismo começa a reagir contra esse vírus e a gente começa a produção dos anticorpos, né? E aí a gente pode começar a fazer uso dos testes imunológicos, que podem detectar as diferentes imunoglobulinas, sejam elas de fase aguda ou de fase de convalescência, de fase de memória, que a gente tem no primeiro bloco a IgM e a IgA, e no segundo bloco a IgG. O que é importante a gente ressaltar desses testes, né? Esses testes eles apresentam sensibilidade extremamente baixa no início da doença, então não é recomendado fazê-los entre 0 a 7 dias de sintomas. Eles começam a ter um ganho de sensibilidade a partir do 7º dia, e a gente tem feito protocolos importantes aqui de validação, acompanhando de forma seriada esses pacientes, e temos encontrado que a partir do 10º dia a gente já consegue encontrar sensibilidade acima de 80%, aonde ele pode ser uma boa ferramenta, né? Então, assim, qual é o uso hoje desses casos? Primeiro, a gente tem uma racionalização de RT-PCR no Brasil. Então, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada, por exemplo, num hospital, ou para um diagnóstico tardio, um paciente que deu entrada no hospital com quadro de dispneia, com 8 dias de sintomas, ele está lá internado, sem diagnóstico, com 10 dias de sintomas, a gente consegue fazer uso desses testes. A gente também tem utilizado para avaliação de profissionais de saúde para retornar ao trabalho. Lembrando, né, que um dos grandes desafios dessa epidemia é a gente manter força de trabalho assistencial e das áreas essenciais, como segurança pública, por exemplo, ativas. Então, a gente tem feito bastante abordagem aí nesses dois aspectos, né? Então, hoje a gente tem recomendado pacientes sintomáticos, início de sintomas, padrão ouro é o RT-PCR, biologia molecular. Partiu ali de 10 dias de sintomas, a gente pode sim fazer uso, já com sensibilidade suficiente para fazer essa análise com os testes sorológicos. Lembrando, novamente, teste negativo não exclui doença, altamente suspeito deve ser repetido. Então, aqui a gente está falando do paciente numa fase aguda, né? Perfeito. A gente vai chegar em algum momento numa avaliação de imunidade adquirida, né? Onde a gente chama de imunidade de rebanho ou imunidade adquirida, que a gente vai ter que fazer esses exames em larga escala para entender qual percentual da população teve contato com esse vírus, né? E essa tem sido uma grande procura, tem sido grande interesse das pessoas em fazer. Sem dúvida. Qual que é o nosso posicionamento? Isso tem que... esse é o segundo pilar que eu disse, né? O primeiro olha o indivíduo, esse segundo olha a evolução da epidemia, né? Se a gente imaginar que essa é uma curva que tem uma subida muito rápida e ela cai um pouco mais devagar, nós provavelmente ainda estamos nesse início de aceleração da curva. Então, a proporção de pessoas infectadas hoje ainda é muito menor do que a gente vai ter daqui 4 semanas. Então, possivelmente, de 100 pessoas que fizerem esse teste agora, a gente vai ter uma proporção de positivos muito baixa. Se repetirem em 5, 6 semanas, eles vão positivar. Tá. Então, a gente entende que o momento de imunidade adquirida ainda não chegou, porque a gente não tem custo-efetividade neste momento da epidemia para usar esse tipo de teste. Perfeito. Então, a gente pode dizer que existe uma avaliação que é o indivíduo, e nós estamos ainda nessa fase de diagnosticar quem efetivamente está contaminado, está com a doença, para, num segundo momento, a gente ter um aspecto mais epidemiológico de quem efetivamente já está imunizado, portanto, com uma imunidade já mais permanente,
E aí é o momento que a gente começa a poder sair do isolamento social. Seria esse o raciocínio? Exatamente, exatamente. Com a exceção, nesse primeiro momento, dos profissionais de saúde e áreas serviços essenciais. essenciais. Exatamente, que a gente tem que ter a garantia da força de trabalho. O objetivo ali não é nem diagnóstico, nem epidemiológico, mas o retorno seguro ao trabalho. Perfeito. Quando a gente fala nos testes imunológicos, a gente tem ouvido muito falar daquele teste que é feito na coleta do exame laboratorial, que vai para dentro do laboratório ser tratado e diagnosticado, e aqueles testes rápidos, que são feitos com a gota de sangue colhida ali da ponta do dedo. Qual que seria a diferença entre esses métodos? Bom, a gente aqui costuma classificar, para deixar até uma nomenclatura bem clara, os testes imunológicos em sorológicos e testes rápidos. Né? Sorológicos, esses que a gente faz no laboratório, teste rápido que a gente faz à beira do leito ou no ponto de atenção àquele indivíduo. Né? Bom, os testes sorológicos, eles têm duas principais metodologias, que é a quimiluminescência e o ELISA. Né? Então, eles são testes que levam, exatamente como a gente faz quase todas as outras sorologias, de uma hepatite, de um HIV, por exemplo, e eles têm uma grande vantagem, que é a possibilidade de escala, de alta capacidade de produção. Então, a gente tem que fazer, sim, um teste, uma coleta de sangue, porque a gente realiza esse exame no soro ou no plasma, a gente leva ao laboratório e a gente tem máquinas automatizadas que permitem que a gente faça isso numa grande escala. Então, tem um aspecto operacional, que é super importante, e um aspecto de comparação ao que a gente tem de teste rápido hoje em termos de eficiência. Tá? Hoje, nós já oferecemos a sorologia nesse aspecto de profissionais de saúde e colaboradores essenciais nas avaliações de retorno ao trabalho, e esses dados que eu te falei, de 80% de sensibilidade dos testes imunológicos, o que a gente tem hoje é a validação da quimiluminescência, então, dos testes sorológicos. Nós estamos correndo uma série de protocolos aqui com avaliação de testes rápidos, e o que é super interessante, são dados preliminares ainda, mas a gente tem uma diferença muito grande nos diferentes produtos. Então, diferente do que a gente encontrou comparando ELISA com quimiluminescência, que tem uma performance super semelhante. Nos testes rápidos, isso não tem acontecido. A gente tem uma variação realmente grande do desempenho entre diferentes produtos. Mas temos encontrado, sim, alguns produtos que apresentam uma sensibilidade interessante, principalmente aqueles que olham os anticorpos totais, que é IgG mais IgM, eles têm apresentado melhor sensibilidade do que quando a gente olha separado IgG e IgM, o que é diferente da quimiluminescência, ela não tem esse impacto, e isso é algo interessante que já começaram até a aparecer alguns dados em literatura, principalmente alguns estudos que ocorrem com autores chineses, mostrando um pouco dessa diferença. Eu acho que tem uma questão muito importante aqui, que independente de ser uma sorologia ou um teste rápido, é fundamental que são testes laboratoriais. Devem seguir a RDC 302 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precisa de validação, protocolos pesados de validação, não só da qualidade do produto, mas com uma validação clínica da utilização desses produtos. Precisa de interpretação, precisa de ambiente e profissional habilitado para que eles sejam realizados. Então, a gente tem insistido muito nisso, que ele é um exame laboratorial e ele tem que ser, sim, utilizado dessa forma. Né? A gente, como eu disse, a gente olhou esses testes neste momento para fazer a validação, né? Cálculo de sensibilidade, especificidade, os valores preditivos, nesse momento de diagnóstico, olhando a evolução da doença naquele indivíduo. Né? A gente ainda não tem dados em larga escala para conseguir entender qual é a sensibilidade, especificidade de avaliação de imunidade adquirida em larga escala. Isso são respostas que a gente começou a buscar a partir desse momento. Né? Então, a gente tem acompanhado diversos pacientes com janela imunológica bastante longa para a gente entender como eles vão se comportar no momento que a gente só vai ter IgG presente no organismo, não vai ter mais os anticorpos de fase aguda. Então, isso é algo que a gente realmente ainda não conhece. Uma outra coisa que a gente escuta muito é a questão do teste qualitativo e quantitativo, né? Quando a gente fala em termos de testes sorológicos, a gente está falando mais também na questão quantitativa, de quantificar esses anticorpos. Isso, de uma certa forma, para uma questão clínica, é superior a meramente qualitativo ou não importa tanto essa questão nesse momento?
A questão, neste momento, em saber a quantidade de anticorpos, ela não tem um impacto clínico. O que tem um impacto que é importante a gente sempre, quando fala em sensibilidade, a gente tem dois tipos de sensibilidade. A sensibilidade diagnóstica, que é se eu consigo realmente definir um caso positivo quando é positivo, ou um negativo quando é negativo, né, que é sensibilidade e especificidade. E quando a gente fala de sensibilidade analítica, tem tudo a ver com o que a gente chama de limite de detecção. Ou seja, qual é o menor nível de anticorpo que eu posso detectar? E, na maioria das vezes, as metodologias automatizadas, quimiluminescência, ELISA, elas possuem menor limite de detecção do que a imunocromatográfica, que é essa utilizada nos testes rápidos. Então, eles tendem a ter um melhor desempenho pelo nível mínimo de detecção de anticorpos que eles podem ter. Então, esse é um ponto bastante importante. Apesar de que ambos, tanto a sorologia quanto o teste rápido, utilizam o que a gente chama de anticorpos monoclonais. Ou seja, eles já têm uma evolução muito grande dos testes rápidos ou das sorologias que a gente utilizava no passado. Perfeito. E uma outra questão que a gente vê com uma certa frequência, quando a gente fala nesses métodos point of care, esses testes rápidos, a questão do laudo, a interpretação do resultado, ela precisa ser realizada por um profissional médico, você concorda? Porque se a gente disponibiliza esses kits para que a pessoa faça dentro da empresa, sem ter uma validação de um médico ou de um profissional da saúde que possa interpretar esse resultado, a gente pode correr algum risco também. Você entende dessa forma? Eu entendo perfeitamente dessa forma. Eu acho que a gente deve seguir a RDC 302, são testes laboratoriais, necessitam de validação. A partir do momento que um profissional habilitado se olha um resultado desse, ele tem na cabeça a sensibilidade do método, a especificidade do método, ele leva em conta qual foi a história, a disposição desse paciente, ele leva em conta a presença ou não de sintomas. Então, não é preto no branco, né? Na verdade, tem uma interpretação que deve ser realizada com os dados clínicos, os dados de histórico daquele paciente e também com o exame complementar. Até a gente chama de exame complementar porque ele complementa realmente o raciocínio clínico assistencial que o médico tem que ter para interpretar todo e qualquer tipo de exame. Sem dúvida. E a grande questão também que fica no ar é que muitas vezes esses métodos imunológicos, eles precisam ser repetidos. Num primeiro momento, você pode não ter o IgM e o IgG, num determinado você pode ter só IgM e não ter IgG, e futuramente só o IgG e não o IgM. Acho que isso é uma outra coisa também que preocupa muito as fontes pagadoras, essa necessidade da repetição do teste. Daí a importância da gente fazer a solicitação do exame no momento correto. Né? É para você evitar, e essa é a questão do custo-efetividade que tanto você ressaltou, da necessidade de a gente fazer esses testes no momento onde a quantidade de expostos é muito grande, e, portanto, a positividade vai ser melhor. Não é isso? Exatamente. E como qualquer teste laboratorial, né, ele tem que trazer uma informação que se torna relevante dentro de uma conduta. Né? Então, eu, por exemplo, pegar um profissional de saúde, fazer uma avaliação imunológica para retornar ele a atender numa unidade de terapia intensiva, que a gente sabe que precisa, essa é uma conduta totalmente pertinente. Né? Então, é esse tipo de conduta que a gente tem que ter agora. Perfeito. Agora, só para matar a curiosidade, se eu tive ou não, não é momento disso. A gente vai chegar lá para entender epidemiologicamente o que representa essa epidemia, como a gente vai se comportar em termos de cobertura vacinal para os próximos anos. Então, ela vai ter perguntas específicas em momentos específicos. Mas agora, a gente precisa tomar conduta, diagnosticando pacientes e retornando os colaboradores essenciais ao trabalho. Perfeito. E a questão dos reagentes que a gente tanto escuta, já que a gente está numa situação de pandemia, há uma busca por todo mundo pelos reagentes. Isso é um fator limitante para todos esses métodos. Como é que essa questão dos reagentes ela vai se resolver ao longo do tempo? Isso também é uma coisa que preocupa muito as pessoas. Eu acho que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto é uma corrida global pelos mesmos reagentes. Eu tive a oportunidade de conversar com o headquarter global aí de algumas empresas que são líderes nesse segmento, e eles têm falado de aumento de demanda em torno de 600%, 700%. E, obviamente, que a resposta na capacidade produtiva deles leva um tempo. Né? Então, a gente passou, sim, no Brasil, por um momento muito crítico, tanto de capacidade produtiva como de insumos.
o mercado como um todo, nós na DASA fizemos isso, já adaptamos e adequamos a nossa capacidade produtiva, e agora a gente tem conseguido, numa força-tarefa super grande, montar linhas de produção, diferentes linhas de produção, diferentes metodologias para a gente conseguir trazer maior número de testes ao mercado, né? Não é que está fácil, a maioria dos grandes fornecedores ainda tem um tempo para conseguirem se adequar à necessidade de testes que a gente vai ter no Brasil, estou falando aí provavelmente até o final do mês, mas a gente tem conseguido garantir flexibilidade, aumentando a capacidade produtiva dia a dia, tendo desenvolvimento de novos testes. Nós, na DASA, a partir dessa semana, fizemos aí um ganho grande na nossa capacidade de produção diária, por ter desenvolvido mais uma segunda metodologia para a realização desses testes, que praticamente vai dobrar a nossa capacidade. Então, é um momento muito interessante, porque para a gente conseguir atender a área de pesquisa e desenvolvimento das empresas tem sido uma das áreas mais estratégicas nesse momento, né? Então, a gente tem uma turma de P&D trabalhando muito forte para entender como a gente pode utilizar plataformas, outros tipos de reagente para conseguir dar vazão aí ao grande número de testes e diminuir um pouco dessa subnotificação que ainda ocorre no país. Exatamente. E uma última pergunta que, com certeza, a gente não tem uma resposta, mas é sempre bom a gente levantar. Por quanto tempo SGG permanece no nosso corpo? A gente vai ter que esperar quanto tempo para ter essa resposta com mais precisão? Essa é uma pergunta difícil, realmente. Mas provavelmente ela deve perdurar por bastante tempo, né? A gente acredita que a gente não tem ainda evidência que exista reinfecção, né? A gente tem casos de, vamos chamar de recidiva de infecções primárias, né? Isso a gente já tem reportado em literatura, não tem caso de reinfecção ou de segunda infecção ainda descrita, o que leva mais a crer que a gente tem aí uma permanência por anos da imunidade adquirida, o que é comum em vírus semelhantes a esse, Mas, certamente, a dinâmica de fase aguda desse vírus ela é tão interessante, a gravidade dos casos, ela é um dos fatores que muda muito qual é o tempo que eu tenho de carga viral, qual é o tempo que eu tenho de produção, qual é o tamanho da minha janela imunológica, que também pode ser que a gente encontre coisas na hora de avaliar a imunidade de convalescência que seja diferente também do que o habitual. Mas a gente acredita que a gente deve sim ter uma IgG que perdura aí por vários anos, quem sabe até o resto da vida. Perfeito. Gustavo, queria agradecer imensamente essa oportunidade da gente conversar. Eu acho que estamos aprendendo juntos, esse é o foco principal. Vamos errar e acertar juntos muitas vezes. Eu acho que termos esse diálogo aberto, franco, e podemos compartilhar com os nossos parceiros, ele é fundamental, tá? Então, eu queria agradecer imensamente o DASA, na sua figura, pela oportunidade da Almint poder passar essas informações para os seus associados, tá? Espero que a gente supere todas essas dificuldades que vêm aí pela frente em termos de reagentes, testes e etc., e com certeza lá na frente outras oportunidades surgirão, outras necessidades, e a gente quer manter esse canal aberto para que a gente possa sempre crescer juntos, que é o nosso principal objetivo. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, tá? E torcer aí para as coisas irem se resolvendo devagarzinho. Nós que agradecemos, a Mint é uma grande parceira, e o nosso objetivo aqui é levar a informação de melhor qualidade possível a todos, né? É um desafio, como você disse, estamos aprendendo juntos, então acho que ter a informação de quem está na linha de frente, fazendo os testes, é fundamental. Então, eu que parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigado, então.